Olá, meu nome é Vinícius, eu sou aluno do curso de Engenharia. Vou falar aqui referente à pesquisa sobre o sistema fotovoltaico, introdução e conceitos e sobre as resoluções. A parte 1, primeiramente, vou falar sobre a resolução 482/2012 e a lei 14.300. O mercado de geração fotovoltaica ele tem crescido significativamente nos últimos anos. Então ele foi impulsionado por regulamentações, como a própria Resolução 482, e que estabeleceu regras para a geração de energia distribuída e a partir de fontes renováveis, assim como a solar, né? Além disso, a Lei 14.300, que trouxe novas diretrizes e incentivos para o setor, visando ampliar a participação da energia solar na matriz energética do país. Esse crescimento ele tem impactado positivamente a empregabilidade, gerando oportunidade direta e indireta, tanto com a instalação quanto para a fabricação, né? Tem a parte de manutenção e em todas as pontas, está impulsionando a criação de emprego, como área de engenharia, instalação, vendas. E isso estima-se que o setor fotovoltaico ele tem um potencial significativo para gerar emprego demandadamente, entendeu? Constantemente. Esse cenário reflete um mercado em expansão e com grande potencial econômico-social, que contribui para a transição energética e para o desenvolvimento sustentável. Na parte 2 da pesquisa, estou falando sobre a radiação solar, diferença entre radiação e irradiação, sazonalidade do Sol, altura e ângulo das placas. A radiação solar ela é composta por diferentes comprimentos de onda, formando o aspecto solar, que inclui radiação visível, infravermelha e ultravioleta. Essa composição é fundamental para entender a interação da energia solar com sistemas fotovoltaicos, uma vez que cada tipo de radiação tem impacto específico na geração de energia. Essa diferença de radiação e irradiação está no conceito que são utilizados. A radiação solar se refere à energia emitida pelo Sol, e quanto à irradiação, é a quantidade de radiação que incide sobre uma determinada superfície. A sazonalidade do Sol está relacionada ao comportamento do Sol nas estações do ano. Isso influencia diretamente a quantidade de radiação que atinge a superfície, afetando na geração de energia, né? Em algumas regiões, o ângulo, né, do Sol varia ao longo do ano, afetando intensamente a radiação solar recebida. O ângulo zenital se refere ao ângulo entre a direção vertical, ou seja, a direção do zênite, e os raios solares que atingem a superfície terrestre em um determinado local. Esse ângulo varia de acordo com o dia e ao longo do ano, afetando a quantidade de radiação recebida. A altura ou elevação solar é o ângulo vertical entre o Sol e o horizonte em um determinado momento. Esse ângulo ele também varia ao longo do dia e ao longo do ano, influenciando a quantidade de radiação solar. Por fim, o ângulo azimutal se refere à direção horizontal do Sol, em relação a um ponto de referência, como o norte geográfico. Esse ângulo também é importante para determinar a quantidade de radiação solar recebida em uma determinada superfície. Na parte 3, vamos falar sobre a orientação do módulo e a inclinação, rastreadores e componentes da radiação. A orientação do módulo é um aspecto crucial para a eficiência da geração de energia. Os módulos fotovoltaicos eles devem ser orientados de forma a receber máxima quantidade de radiação solar direta ao longo do dia. No hemisfério sul, a orientação voltada para o norte costuma ser mais eficiente. A inclinação dos módulos também é um fator determinante. A inclinação ideal dos módulos fotovoltaicos varia de acordo com a latitude do local, visando maximizar a captura de radiação solar ao longo do ano. Em geral, a inclinação é ajustada para otimizar a produção de energia durante as estações do ano. Os rastreadores solares são dispositivos que acompanham o movimento do Sol ao longo do dia, ajustando a posição dos painéis para maximizar a captura da radiação. Eles podem ser de um eixo ou dois eixos, que é um eixo acompanhando o movimento do Sol, e dois eixos acompanhando também a variação da altura solar. Quanto aos componentes de radiação solar, temos a radiação direta, que é aquela do Sol, direta do Sol, e a difusa, resultante da dispersão da luz solar na atmosfera, e a radiação refletida, proveniente da reflexão da luz solar em superfícies como água, neve ou edifícios. O conhecimento e consideração desses fatores são essenciais para o planejamento e instalação eficiente de sistemas fotovoltaicos, visando otimizar a geração de energia solar.
Agora eu vou falar aqui sobre a célula fotovoltaica. A primeira parte, vamos falar sobre a curva, características de módulos, principais parâmetros, influência da temperatura. A célula fotovoltaica é um componente fundamental nos módulos fotovoltaicos. Ela converte a luz solar em eletricidade, por meio do efeito fotovoltaico, como o próprio nome diz. A curva características de módulos, FV, representa a relação entre a tensão e a corrente produzida pelos módulos, em diferentes condições de operação, ser essencial para compreender o desempenho do sistema. Os principais parâmetros dados do datasheet dos módulos incluem uma potência máxima, uma corrente de circuito, a tensão do circuito aberto, a corrente e tensão do ponto máxima, além da eficiência do módulo. Esses dados são importantes para dimensionar e comparar os módulos fotovoltaicos. A irradiação solar tem influência direta na geração de energia pelos módulos fotovoltaicos, pois quanto maior a irradiação, maior será a produção de eletricidade. Da mesma forma, a temperatura afeta o desempenho dos módulos, sendo que o aumento da temperatura reduz a eficiência da célula. Na parte 2, vamos falar sobre a célula policristalina e a monocristalina. STC e NOCT. As células policristalinas são feitas a partir de lingotes de silício fundido, apresentando múltiplos cristais em sua estrutura. Já as monocristalinas são fabricadas a partir de um único cristal de silício, que as torna mais eficientes, porém mais caras. O STC e o NOCT são parâmetros utilizados para padronizar as condições de teste e operação dos módulos fotovoltaicos. STC refere-se às condições padrão de teste, enquanto o NOCT refere-se às condições nominais de operação das células fotovoltaicas. Nessa parte 3, vamos falar sobre a associação dos módulos, se é em série ou paralelo, e a associação dos módulos iguais e módulos diferentes. A associação de módulos em série aumenta a tensão do sistema, enquanto paralelo aumenta a corrente. É possível associar módulos iguais ou diferentes, desde que sejam respeitadas as características elétricas e físicas dos componentes. Nessa parte 4, vamos falar da perda relacionada aos módulos por temperatura e sombreamento. As perdas relacionadas à temperatura nos módulos fotovoltaicos ocorrem devido à redução da eficiência da célula, como aumento da temperatura. O sombreamento também ele causa perda significativa na geração de energia, sendo minimizado pelo uso de diodos BIPAS e pela instalação dos módulos no formato retrato ou paisagem para otimizar a captação de luz. A instalação dos módulos no formato retrato ou paisagem tem impacto direto na eficiência e na produção da energia. A escolha entre os dois formatos depende da área disponível, do tipo de módulo e das condições específicas do local. Quando instalados em formato vertical, os módulos ocupam menos espaço que o horizontal e pode ser vantajoso em locais com restrições de área. No entanto, essa configuração pode resultar em uma maior quantidade de módulos e, consequentemente, mais conexões elétricas, aumentando a complexidade do sistema. Por outro lado, a instalação no formato paisagem permite que os módulos capturem mais luz solar, especialmente em locais onde a incidência de solar varia significativamente com a altura solar. Isso pode resultar em uma produção de energia ligeiramente superior em comparação à instalação formato retrato. Em resumo, a decisão de instalar os módulos fotovoltaicos no formato retrato paisagem depende de uma série de cuidadosa de condições, da disponibilidade de espaço, das metas de produção de energia. Ambas configurações têm suas vantagens e desvantagens, porém deve ser avaliada para garantir a máxima eficiência do sistema. Vou ficando por aqui, espero que resumidamente tenha passado aí como funciona o sistema.